Estamos ao vivo, aqui mais uma vez, onde nós vamos falar sobre algo muito importante, algo muito sério. E é algo que o Senhor Jesus, Ele nos advertiu pessoalmente, quando Ele esteve aqui com os seus discípulos. Desde aquela época, o nosso Senhor, Ele nos alertava para aquilo que estava para acontecer. E nós estamos vendo isto acontecer hoje. E eu queria que você atentasse para tudo o que vai ser dito aqui através dessa live. Nós não estamos aqui para colocar um julgamento ou as nossas opiniões. Nós estamos aqui para praticar e viver o pleno Evangelho de Cristo. O pleno Evangelho de Cristo. E tudo isto que nós estamos vendo e presenciando nos dias de hoje é exatamente tudo aquilo que o nosso Senhor, Ele alertou a igreja para o que estava por vir, para aquilo que iria acontecer. E eu quero, o vídeo de hoje, nós vamos falar exatamente sobre o título aqui do nosso vídeo. Universal, o sepulcro dos escândalos. É exatamente isso. Todos nós que já vivemos diretamente dentro dessa instituição universal, nós sabemos claramente tudo que é praticado, tudo que envolve esse sistema religioso e que hoje, que passou anos e anos escondido, sendo abafado, escondendo dos membros, dos pastores, porque muitos pastores, a verdade é que muitos não sabem a realidade da instituição na qual eles são pastores. Os obreiros, muitos também não sabem. E, posteriormente, os membros. Mas eu quero dizer uma coisa para você bem claro aqui. Hoje, diante de tudo que nós estamos vendo, e de todas as denúncias, e de tudo que está acontecendo, é impossível tanto os pastores, como os obreiros e os membros não despertarem para esta realidade que é a universal. O que acontece nas reuniões dentro dos templos é simplesmente uma fachada. O que existe, o título em cima dos templos, das catedrais, Jesus Cristo é o Senhor, bem pequenininho e universal, é só uma fachada para tudo que acontece por trás dessa fachada e por trás dos templos, por trás das reuniões que é feito. São coisas que é até difícil de muitas pessoas acreditarem. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. São escândalos. São coisas que há muitos anos a instituição vem praticando escondido, por debaixo do pano. Mas a Bíblia diz que não existe nada em oculto que não venha a ser revelado. E principalmente em relação à igreja, o povo de Deus. Tudo que está sendo praticado por essas instituições, por esses falsos bispos, falsos pastores,
esses falsos profetas, enganadores, o próprio Espírito Santo ele vai trazer à luz. A Bíblia diz que aquilo que você faz às escondidas é melhor fazer diante de todos, porque tudo que está em oculto você pode ter certeza que será revelado. E é isso que nós estamos vendo aí. São vícios. Esse é um resumo da instituição. Vícios, drogas, traições, mentiras, roubo, corrupção, desvio de condutas. E estas práticas, que são pecados, já viraram algo normal dentro da instituição. Nós que somos antigos, que começamos há muitos anos atrás, quando cometia-se um erro, um pecado, havia uma punição, não tinha privilégios. O pastor era punido, era tirado da obra, era ajudado de alguma forma, mas esses pecados e essas práticas foram aumentando. E o pior, para você entender, que a sujeira, a podridão, não está embaixo da instituição. A podridão não vem dos membros. Os membros simplesmente praticam aquilo que é ensinado lá de cima. A corrupção não vem diretamente dos membros, ou dos obreiros, ou dos pastores. A corrupção, ela vem de cima. Quando o erro, ou a corrupção, a mentira e a podridão vem de baixo, tem conserto. Tem como consertar. Mas quando a podridão ela vem de cima, não tem conserto. Não tem mudança. Não tem como consertar aquilo que vem lá de cima. E é exatamente isso que acontece com a instituição universal. O pecado vem lá de cima. A sujeira vem lá de cima. E a cada dia, a cada ano que se passa, fica pior. E a Bíblia, você sabe, e eu já expliquei aqui, a minha luta é totalmente espiritual. Tudo que nós gravamos e falamos aqui, nós falamos em cima da Bíblia. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa noite. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Porque nós vamos tratar aqui do maior crime. O maior pecado não é as traições, que todo mundo está vendo aí. O maior pecado não é o vício, não é a mentira, não é o desvio de ofertas, o enriquecimento ilícito, não é a vida de luxo que os bispos da Universal e alguns pastores, alguns líderes têm. O maior crime que a instituição, através do seu líder, o bispo Edir Macedo, tem praticado é exatamente o uso do Evangelho, a deturpação da palavra, do verdadeiro Evangelho, para satisfazer os seus próprios desejos e interesses. Só que cada erro, cada pecado, cada mau exemplo, cada traição, cada vício, cada corrupção que está sendo revelado gera um escândalo. Não é isso? Gera um escândalo.
E quantas pessoas, eu quero tratar disso nessa noite, quantas pessoas estão se escandalizando a tal ponto de não quererem mais saber de maneira nenhuma de buscar a Deus, ou de ir para outra denominação aonde realmente se prega o verdadeiro evangelho. Essas pessoas que têm, a maioria que tem se escandalizado com toda essa podridão, são pessoas que muitas das vezes não querem mais saber de buscar a Deus. Elas perdem totalmente a fé, não acreditam em absolutamente mais nada. E são pessoas que por causa desses escândalos, podem perder a sua salvação. Muitas vão perder a sua salvação por causa desses escândalos. E você vê que isso é uma estratégia de Satanás. Quando um membro da Universal peca ou ele trai a esposa, isso não tem efeito nenhum nas pessoas que frequentam a instituição. Simplesmente vão chamar eles de endemoniado, perturbado, e vai ficar por isso. Quando acontece com o obreiro, a mesma coisa. Vai ter uma conversa, uma fofoca, e daqui a pouco esquece. Mas quando acontece com o líder, aonde existe uma multidão de pessoas que acreditam naquilo que ele está falando, naquilo que ele está pregando, que acreditam que ele é um exemplo, que ele é um homem de Deus de verdade. E quando se descobre que, na verdade, tudo aquilo que ele pregava era uma mentira, que ele pregava, quantas vezes ele pregou sobre casamento, sobre fidelidade, sobre amar a esposa, amar a família, e de repente é descoberto que ele traía a sua esposa, então é algo diferente. E essa é uma estratégia do diabo. Porque Satanás, ele sabe que um líder de uma instituição cair ou cometer o pecado, e isso for descoberto, vai haver um escândalo. E muitas pessoas vão deixar de crer. E não mais irão buscar a Deus. Nem na instituição universal, nem em outra. Porque eles ficarão vacinados totalmente contra o Evangelho. Contra o Evangelho. E é isso que os escândalos que têm acontecido dentro da Universal têm feito. Existe uma multidão de pessoas que têm ficado vacinados contra o Evangelho e não querem mais saber de buscar a Deus por causa desses assassinos espirituais. Eu vou repetir de novo. Eu vou repetir novamente. Estes homens que têm cometido isso e têm escandalizado o Evangelho são assassinos espirituais. Você já leu no livro de Apocalipse quando a Bíblia diz: de fora ficam os cães. Os cães que a Bíblia fala são os maus obreiros, os falsos obreiros, os falsos profetas. Estes são os cães. Tanto que o apóstolo Paulo diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos obreiros. Então, os cães que a Bíblia fala são estes causadores de escândalos. De fora ficam os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os assassinos. Estes assassinos não são aqueles que matam a carne. Estes assassinos são aqueles que destroem a alma, que matam a alma, que levam multidões para o inferno. E é isso que Edir Macedo, é isso que
todos aqueles que fazem parte da liderança dessa instituição têm feito. É isso que o Darlan tem feito. Quantas vezes ele já traiu a esposa dele? Olha o escândalo para os obreiros e para os membros. E isso não é mais em oculto para os obreiros e nem para os membros da igreja. Olha o que aconteceu agora, recentemente. Olha o que aconteceu recentemente agora. O João Leite, todos já estão sabendo, esse é só mais um caso. E o pior é que, para que a instituição tirasse o João Leite da obra de bispo, é porque não tiveram como ele segurar. Vocês sabem disso. Por trás de toda essa história, fizeram de tudo para abafar, para não chegar aos ouvidos dos membros ou de obreiros, dos pastores. Mas foi algo insustentável. Por isso, a retirada dele. Mas tudo isso é um disfarce para que a igreja aparentemente venha manter uma santidade que não tem. Uma santidade que não tem. Então imagine quantos membros, quantos obreiros, diante de tudo isso, vão se escandalizar. Vão se escandalizar. É escândalo em cima de escândalo. É pecado em cima de pecado. E tem algo que eu quero explicar aqui para você, que isso desde o início é algo da mente do Bispo Macedo. O Bispo Macedo ele fez um trabalho dentro da instituição, tanto com membros, obreiros e pastores, que ninguém, isso você pode ter certeza do que eu vou dizer aqui para você, os membros da instituição e obreiros, eles não são poucas exceções que acontecem, mas eles não são apegados aos pastores. Eles não morrem de amores pelos pastores ou pelos bispos, mas eles morrem de amor pela instituição universal. Por isso que sai, peca e o povo está ali. A grande maioria permanece ali, porque o povo não está apegado ao bispo ou ao pastor, mas à instituição. E isso é uma estratégia do Bispo Macedo. Porque o Bispo Macedo ele sabia que essas coisas iriam acontecer e ele já preparou tudo isso para que quando um bispo saísse ou um pastor saísse, o povo não fosse atrás, mas que o povo permanecesse apegado à instituição. Então o povo da Universal ama e é apegado à instituição. E quem já fez a obra sabe disso. Tanto que muda um pastor hoje, amanhã tem outro. Depois de uma semana, ninguém mais se lembra do outro pastor. Existem exceções. Mas a maioria das vezes é exatamente isso que acontece. Então, o pensamento, isso faz parte da mente desse homem. Que é uma mente totalmente egoísta, diabólica. E ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Então o povo da Universal não é apegado aos pastores, mas sim à instituição universal. Porque o trabalho foi feito dessa forma, para que o povo lute em favor da instituição, defenda a instituição, largue tudo em favor da instituição, mas não em favor dos pastores. Então, é exatamente dessa forma que funciona. O povo da Universal é apegado à instituição, não aos pastores. Mas estes escândalos têm levado muita gente para o inferno. E olha o que a Bíblia fala
sobre isso. Abra sua Bíblia aí, no livro de Lucas, no capítulo 17. Abra aí, por favor. Lucas, capítulo 17, no versículo 1. Só que há algo gravíssimo em relação a isso que nós estamos falando agora. Porque olha o que o Senhor Jesus, ele disse aqui. É Lucas capítulo 17, no versículo 1. E por favor, vá comentando aí, tá? Enquanto eu vou pregando aqui para você e falando sobre isso. Se vier à sua mente alguma mensagem, ou você quer falar alguma coisa, escreva no seu comentário aí. Porque eu creio que este vídeo vai chegar a muitos pastores, a muitos obreiros. Por isso, por favor, compartilhe. Olha o que a Bíblia fala aqui. Disse Jesus aos seus discípulos. Você vê que Jesus ele dirigiu-se aos discípulos. É inevitável que venham os escândalos. Mas, olha a gravidade aqui. Mas, ai do homem pelo qual eles vêm. Olha o que Jesus ele disse, olha, é inevitável, quer dizer, vai acontecer os escândalos. Vai acontecer, porque não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Vai acontecer, porque o joio, infelizmente, está junto com o trigo. E os escândalos são cometidos pelo joio. O trigo é a igreja. São os fiéis. São aqueles que têm temor. É a verdadeira igreja. Os escândalos, é inevitável, eles vão acontecer. Como tem acontecido todos os dias. Todos os dias tem acontecido. Só que na maioria das vezes escondem. Porque cada escândalo que acontece são almas, são vidas. E cada vez que acontece isso, a instituição vai perdendo crédito, que já não tem, que já perdeu há muito tempo. Agora, olha o que ele disse aqui. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Você vê que Jesus deixou bem claro, olha, vai acontecer. Vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque existe a luz e as trevas. Existem os filhos de Deus e os filhos do maligno. Por que vai acontecer? Porque existem os verdadeiros homens de Deus e existem estes aí. Existem os verdadeiros homens de Deus e existe o Bispo Macedo, Clodomir, Romualdo. Existem os verdadeiros homens de Deus e essas raças de víboras que têm dominado sobre estes templos religiosos. Então Jesus disse, olha, vai acontecer. Não tem como evitar. Só que tem um detalhe. Ai daquele pelo qual eles vêm. Você vê que na época de Cristo, Judas, ele escandalizou os discípulos. Não é isso? Jesus disse, olha, um dentre vós vai me trair. Um dentre vós vai me trair. Quando Jesus falou isso, os discípulos já se escandalizaram. E João perguntou, Senhor, sou eu? Eles ficaram preocupados. Eles ficaram preocupados. E Jesus disse, olha, é aquele que mete a mão comigo no prato. E era exatamente Judas. Então você vê que Judas, ele foi uma pedra de tropeço. Agora, qual foi o fim de Judas? É exatamente o que Jesus falou aqui, olha, é inevitável, mas ai daquele pelo qual ele vem. Não é isso? Ai daquele pelo qual ele vem. Então, olha o final de Judas. Olha o final da vida de Judas. Ele pagou pelo escândalo que ele cometeu. Ele
pagou. E é exatamente isso que acontece. E não acaba não, vamos terminar. Por quê? Porque o escândalo que é causado, o escândalo, quando ele acontece, ele mata a fé de muita gente. Ele leva pessoas para o inferno. Ele destrói vidas. E é exatamente isso que acontece. Olha o que diz aqui. Versículo 2. Melhor fora que ele pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Então, olha a seriedade do que acontece com quem comete os escândalos. Aquele que comete e pratica e faz acontecer os escândalos, ele destrói a vida dele e destrói a vida de muita gente. De muita gente. Jesus, ele disse que melhor fora que ele amarrasse no pescoço uma pedra de moinho e se lançasse ao mar. Você já leu lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando Simão, o mágico, ele quis escandalizar a obra? Quando Simão ele viu Pedro, os apóstolos fazendo os milagres, colocando as mãos na cabeça das pessoas e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, ele logo quis, na sua mente maligna, aquele poder. Ele queria aquele poder para se beneficiar dele. E ele chegou para Pedro e ofereceu, ele quis comprar o poder que os apóstolos tinham, que era o poder do Espírito Santo, para se enriquecer com aquela prática. Quando Pedro percebeu a intenção do coração daquele homem, Pedro ele disse assim: olha, o teu dinheiro seja para a tua perdição. Seja para a tua perdição. E isso que a Universal, através dos seus líderes, tem praticado dentro da instituição, todo esse comércio é um escândalo. Todo esse comércio que é praticado dentro da instituição é um escândalo que tem roubado, matado e destruído milhares e milhares de pessoas. Não são poucas. São muita gente. Existem pessoas que se suicidaram depois que descobriu a realidade do que acontece por trás do altar da instituição. Existem pessoas que tiraram a própria vida. Existem pessoas que estão com problemas psicológicos. Existem obreiros que estão fazendo tratamentos. Toda essa prática de comércio dentro da instituição é um escândalo que tem destruído muita gente. E Pedro olhou para aquele homem, Simão, o mágico, e disse: olha, o teu dinheiro seja para a tua perdição. Toda essa prática da Universal é para a perdição deles mesmos. Eles estão perdidos. Perdidos através da ganância que ele tem. Eles estão perdidos e cegos diante da ganância que existe dentro deles. Eles estão cegos por aquilo que eles querem, que é poder, que é glória. E Pedro disse para aquele homem: olha, se arrependa. Não foi isso? Pedro disse: olha, se arrependa. Quem sabe
Olha as palavras de Pedro. Quem sabe? Deus te perdoe. Quem sabe? Quando Pedro falou isso, o pecado que esse homem ele ia praticar ou queria praticar, e na verdade praticou, porque Jesus disse que hoje para um homem pecar, ele não precisava se deitar com a mulher. Se simplesmente ele pensar, ele já tinha cometido adultério. Então esse homem, ele cometeu o escândalo, porque ele intentou aquilo na sua alma, no seu coração. Ele queria o poder do Espírito Santo para se enriquecer, para ter lucro. E é isso que a Universal, através dos seus líderes, tem feito. Tem usado a Bíblia para se enriquecer. Tem usado o falar em línguas para se enriquecer. Tem usado o poder do Espírito Santo que eles demonstram ter para o povo para se enriquecer. Vocês têm escandalizado a obra. Vocês estão escandalizando a igreja. Vocês estão escandalizando pessoas que poderiam conquistar a sua salvação. Vocês estão afastando as pessoas do Evangelho. Vocês estão fechando as portas do reino dos céus para uma multidão. Vocês estão escandalizando as pessoas. Porque toda prática que está sendo descoberta nos dias de hoje, na qual ficou anos e anos escondido debaixo do tapete, aonde vocês fizeram de tudo para esconder a corrupção, o adultério, o desvio de dinheiro, o enriquecimento ilícito e muitas outras práticas, envolvimento nas políticas e outras coisas mais. Hoje, vocês não têm como mais esconder a verdade dos próprios pastores. Porque muitos pastores que estão aí estão pensando que estão realmente fazendo a obra de Deus. Mas agora não tem como esconder mais deles. Os obreiros, não tem como mais esconder mais dos obreiros. Tudo está vindo à tona. Sabe por quê? Porque Cristo, ele vai revelar a verdade para a sua igreja. E vocês que estão cometendo esses escândalos, ai de vocês. Ai de vós. Se arrependam. Quem sabe? Talvez Deus perdoe vocês. Foi isso que Pedro ele falou para o Simão, o mágico. Quem sabe? A coisa é mais séria do que você imagina. Nos interiores aqui de São Paulo ou do Nordeste, aqui do Brasil, acontecem coisas terríveis. Acontecem coisas terríveis. E essa prática de prostituição, de vício e adultério virou algo tão normal dentro da instituição que você nem imagina. Às vezes, o pastor está fazendo a reunião e a esposa está no escritório com o auxiliar. É isso mesmo. Isso acontece há muito tempo na instituição. Isso acontece há muito tempo. Você quer ver uma coisa? Na década de 90, eu fui assumir uma igreja aqui em São Paulo, na Vila Santa Catarina, aqui na Zona Sul, que o pastor tinha adulterado com várias pessoas.
E quando eu fui para essa igreja, eu era solteiro ainda. E eu vi coisas terríveis. Ele ia fazer visita nos membros e queria ter relações com os membros da igreja. Até crianças da escolinha. Eu fiquei sabendo de coisas terríveis. Porque não existe temor. Como vai existir temor de Deus numa instituição que não vive a verdade, que não prega a verdade? Como vai haver temor numa instituição onde se valoriza os lobos? Como vai ter verdade numa instituição onde os verdadeiros homens de Deus que existem são deixados de lado? E os que são valorizados são aqueles que dizem que arrebentam por causa das ofertas que são arrecadadas. Como pode haver verdade numa instituição onde o pastor ele é aprovado ou reconhecido como homem de Deus não pelas pessoas que ele converteu, ou pelas pessoas que ele batizou nas águas, ou batizou pelo Espírito Santo, mas são reconhecidos como homens de Deus quando arrecadam dinheiro para a instituição, quando pegam o mês, ou quando tiram dinheiro do povo. Como pode haver verdade numa instituição que, quando tem reunião de pastores, a primeira coisa que se pergunta é se pegou o mês da igreja, ou quanto deu a campanha? Ninguém pergunta se a igreja encheu. Ninguém pergunta como estão os obreiros espiritualmente. Ninguém pergunta como está a igreja espiritual, se o povo está sendo abençoado, se o povo é batizado com o Espírito Santo. Isso não é perguntado. A primeira coisa que se pergunta toda reunião ou toda noite, quando vai levar as ofertas para a sede, é exatamente isso. Quanto deu a reunião? Quanto deu a fogueira santa? Para a instituição, não importa se a igreja deu uma pessoa na reunião, mas se deu 1 milhão de oferta, está maravilha. Mas se deu 1 milhão de pessoas na reunião e deu 10 reais, 100 reais de oferta, para eles não querem saber disso. Como pode haver verdade numa instituição que a prioridade não é o povo, não são vidas, não são almas, não é a salvação, mas sim dinheiro, lucro? Como pode haver verdade numa instituição aonde não há respeito para com os obreiros, para com os membros e para com os próprios pastores? Como pode haver verdade numa instituição aonde aqueles que não crescem financeiramente são jogados na rua, são abandonados, deixados de lado, ou são colocados na política, ou em alguma empresa da instituição, que são várias? Onde há verdade numa instituição aonde a mensagem da salvação não existe, e quando é pregado é simplesmente para disfarçar e para enganar os membros? Ai daquele do qual vêm os escândalos. E a trajetória da Universal até hoje, e assim vai continuar, é movida por escândalos. É movida por escândalos, por processos. É exatamente isso. A instituição, desde o seu nascimento até hoje, é movida por
escândalos. E todos esses escândalos está fazendo exatamente uma coisa: está fechando o reino dos céus para uma multidão de pessoas que, por causa desses maus exemplos de homens sem caráter, e eu particularmente não acredito no arrependimento destes homens. Porque se trai uma vez e se arrepende, é uma coisa. Mas trai uma, duas, três, quatro, e só quando se descobre e não tem mais jeito como se esconder, é que vem pedir perdão. Então é um arrependimento mentiroso. Porque se realmente se arrependesse, teria se arrependido e teria feito isso na primeira vez. Exatamente isso. Então, ai daqueles pelo qual vêm os escândalos. Ai daquele. E nós estamos vivendo exatamente isso. Exatamente isso. Olha o que a Bíblia fala aqui, Mateus capítulo 18, no versículo 7. Ai do mundo, por causa das suas ciladas. É inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Vocês são os infelizes. É exatamente isso. Vocês vão pagar por cada alma, por cada obreiro que passou anos e anos se dedicando à instituição. Vocês vão pagar pela alma de cada obreiro que tem perdido a fé. Vocês vão pagar pela alma de cada pastor que vocês enganaram e eles entraram pensando que iriam fazer a obra. E quando lá chegaram, foram transformados em mercenários. É isso mesmo. Os pastores da Universal são transformados em mercenários. Você sabe o que se passa na mente do pastor da Universal? Você sabe o que se passa na mente do pastor da Universal? Na mente do pastor da Universal, quando a sua mente já ficou cauterizada com o trabalho e ele está vivendo realmente a Universal e ele passa a ser a Universal, a mente dele só passa uma coisa: o mês da igreja. Eu tenho que pegar o mês da igreja. O mês da igreja. Ele sobe para fazer reunião no altar e na mente dele o mês da igreja. Ele está pregando e ele está pensando no mês da igreja. Tudo que ele faz é voltado para o mês da igreja. Ele dorme pensando no mês da igreja. Ele faz as campanhas pensando no mês da igreja. Ele sobe no altar para pedir oferta pensando no mês da igreja. Ele não consegue pensar outra coisa. É exatamente isso que eu estou te falando. E você que foi pastor, você sabe. Ele acorda preocupado: eu tenho que pegar o mês da igreja, senão eu estou perdido. Ele vai almoçar: eu tenho que pegar o mês da igreja, senão eu estou perdido. No sábado, que era para ele descansar, ele não consegue. Ele começa a pensar no mês da igreja. No dia de plantar o envelope, por isso que é uma loucura. Ele vira a igreja de cabeça para baixo, grita, espernia, dá cambalhota, ele faz de tudo. Porque o pensamento dele é um só: o mês da
igreja. Então o pastor, ele é transformado num mercenário. Ele passa a viver, a respirar, a comer, a beber e a pensar no mês da igreja. E isso é um trabalho diabólico do Edir Macedo. Isso faz parte da mente dele. E o pastor, dentro da instituição, ele transmite, tudo que ele faz, ele transmite exatamente o que está na mente do Bispo Macedo. A preocupação toda é o dinheiro. Na mente dele não tem lugar para mais nada. Gente, eu estou te falando porque eu sei o que eu estou te falando. Na mente do pastor, às vezes até vem a preocupação com o obreiro, mas logo desaparece aquele pensamento, porque a mente dele está cauterizada no mês da igreja. Às vezes vem na mente dele de atender o povo, mas logo desaparece esse pensamento, porque a mente dele está totalmente cauterizada no mês da igreja. Ele não consegue ter pensamento para outra coisa. Mês da igreja. O livro do mês da igreja, a boleta, as campanhas. E quando chega a fogueira santa, aí é pior ainda. Muitos nem dormem. Porque eles sabem que se não bater a meta da fogueira santa, eles estão perdidos. Muitos serão humilhados, perderão a igreja, perderão o apartamento, a casa, irão para uma igreja pequena, ou para o interior, ou para o Nordeste, ou serão abandonados pela instituição. Essa é a obra da Universal. E quando um pastor ele assume a igreja, há uma mudança, o pastor é transferido e outro assume, a primeira coisa que ele quer ver não são os obreiros. Ele não quer saber quantos membros tem na igreja, ou quantos obreiros tem. A primeira coisa que ele quer ver é o mês da igreja, para ele já saber o mês que ele tem que pegar. E o livro, ali vai estar todos os meses que o pastor anterior passou naquela igreja. O mês maior ele vai deixar. Ele vai arrancar todas as folhas e vai deixar o mês maior que aquele pastor pegou. O mês maior e a última fogueira santa. Ele vai viver, respirar. Tudo que ele for fazer, ele vai fazer pensando naquela folha do maior mês da igreja e na fogueira santa que o outro pastor fez. Porque qual vai ser a meta e o objetivo dele? Passar aquele mês e na próxima fogueira santa passar a fogueira santa que o outro pastor fez. É exatamente isso. Então os pastores são transformados em mercenários. Mercenários. Não existe conversão. Não são convertidos. Não são. Eles não são convertidos. E a prova são os escândalos que acontecem. Pelo contrário, a instituição hoje se transformou no covil de lobos. A instituição universal hoje é aquilo que Jesus disse, é um sepulcro caiado. Você vê que a fachada é maravilhosa. O altar da instituição é lindo. É mármore, granito. Aquele púlpito caríssimo, lindo. Mas por trás daquilo ali é um sepulcro caiado. Você vê o bispo ali todo alinhado.
camisa de marca, as mais caras que você pode imaginar. O sapato impecável. Aquele sapato que o bispo está usando, nenhum membro talvez tenha condição de comprar. E ele está ali calçado. Impecável. Abotoaduras. Você olha assim, é aquela santidade. Mas são podres. São imundos. São tão podres que eles adulteram com a mulher do companheiro que está do lado. São tão podres, eles fedem tanto, que se deitam com a mulher do outro que está em cima do altar com ele. São tão podres que dão em cima de obreiras. É isso mesmo. São tão podres e tão sem caráter que usam a posição e o título que têm para iludir e sair e dar em cima, ir para a cama com aquelas que são submissos a eles. Então a instituição hoje se transformou em morada de demônios. E estes crimes, esses pecados aí, eles vão pagar. Eles vão colher. Eles vão colher. Porque são pecados contra a igreja. São pecados contra Deus, contra a igreja. E eles vão colher exatamente o que eles estão plantando. Ai daquilo pelo qual vêm os escândalos. Todos vocês que têm escandalizado a igreja, escandalizado os obreiros, tem obreiros aí que você nem imagina. Tem obreiros desesperados, sem saber o que fazer, diante de tanto escândalo. E eles olhavam para estes homens como homens santos. Existem membros aí desesperados. Você não sabe a situação dos membros e obreiros e pastores. Eu vou te revelar uma coisa aqui. Muitos pastores, quando acabava a reunião de pastores, a gente começava a conversar e muitos falavam assim: eu quero saber o que nós vamos fazer quando a gente se encontrar com Cristo. Porque lá, Cristo não vai nos dar os parabéns pelo mês da igreja que pegamos. Ele não vai querer saber disso. Mas ele vai prestar conta das almas que ele colocou nas nossas mãos. Então, os pastores, na verdade, estão começando a despertar. Os pastores sabem que o que eles estão fazendo não é a obra de Deus, eles sabem. No começo da igreja era difícil perceber, mas hoje não é mais. Hoje os iburdes já entram sabendo
que tem que pegar o mês, que tem que arrebentar na fogueira santa. Quando nós entramos na obra, na época, não existia IBURD. E você que é antigo, você sabe. Na década de 80, 90, não tinha IBURD. E o IBURD foi inventado, não foi para formar homens de Deus, mas sim para que quando o IBURD entrasse para fazer a obra, ele já entrasse mercenário. Para que os pastores não tivessem trabalho de ensinar para eles. Então, estes que estão entrando a partir do ano que criou o IBURD para cá, eles não estão entrando enganados. Eles sabem exatamente o que vão fazer na instituição. Eles sabem. Agora, quando nós entramos com esse pensamento de ajudar as pessoas. Você quer ver uma coisa? Eu cheguei na instituição, eu tinha 14, 15 anos. A igreja nunca fez nada por mim. Eu nunca tive doença. Eu nunca tive vício nenhum. Eu nunca bebi. Nunca fumei. Eu não sei nem o que é drogas. Eu nunca me prostituí. A igreja não fez nada por mim. Quando eu cheguei e vi expulsando o demônio, pessoas sendo curadas, eu olhei aquilo e falei, poxa, eu quero fazer isso, eu quero ajudar as pessoas. É isso que eu quero fazer. Com 14, 15 anos. Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas, às vezes, que criticam, achando que a gente está falando mal da instituição que nos libertou. Mas eu não fui liberto de nada. Eu fui liberto quando saí dela, aí fui liberto. E eu fiquei na instituição porque, aparentemente, é o que a Bíblia diz, o sepulcro, né? Por fora é uma maravilha. Então a instituição, aparentemente o trabalho que é realizado, parece ser mil maravilhas. E quando eu entrei com isto, com esse pensamento. Exatamente. Mas hoje, os auxiliares que estão entrando, eles não estão sendo enganados mais. E naquela época, tudo isso que nós estamos vendo hoje já acontecia naquela época. Já acontecia. Os pastores que não tinham expressão eram abandonados e largados fora. Mas esses líderes que estão hoje aí, que são desde aquela época, já vêm praticando isso há muito tempo. Há muito tempo eles vêm traindo, há muitos anos eles vêm na prática do vício, há muitos anos vêm desviando dinheiro, há muitos anos estão na corrupção. Só que nunca chegava aos ouvidos dos pastores, dos membros, eram abafados pela a própria liderança da instituição ali. Só que hoje, as paredes estão falando. É exatamente o que diz o livro do Apocalipse. Naquele dia, os telhados falarão. É exatamente isso. Tudo que vocês estão fazendo escondido em quatro paredes, pensando que ninguém está vendo, mesmo sem ninguém ver, mas os telhados vão falar. Os telhados, as paredes
o chão, todos vão ser contra vocês. Porque tudo está sendo revelado agora. Só que existe um problema enorme diante de tudo isso. Que são as pessoas que estão se escandalizando a tal ponto de abandonarem a fé e não buscarem mais a Deus. Exatamente isso. Olha o que a Bíblia, ela fala mais um pouco a respeito disso aí, ó. Diz assim, Romanos capítulo 16, no versículo 17. Olha o que a Bíblia fala aqui. Rogo-vos, queridos irmãos, que tome muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Obreiros, se afastem desses homens. Jovens, se afastem dessa instituição. Eles estão criando um grande obstáculo para que as pessoas não conheçam o verdadeiro Evangelho. O que é praticado na instituição universal para o verdadeiro Evangelho, existe um abismo enorme separando tudo isso. Toda essa prática é um obstáculo para que o povo conheça o verdadeiro Evangelho. E a Bíblia diz, olha, afastai-vos deles. Afastai-vos deles. A Universal hoje é a prostituta do livro do Apocalipse, que tem seduzido, que tem destruído a vida de muita gente. As pessoas parecem que estão seduzidas, porque a verdade está aí. A verdade está aí. Ainda que você não queira ver, a verdade está aí. Ainda que você não queira acreditar, mas essa é a verdade. A Universal hoje se transformou em morada de demônios, covis de salteadores. E eu queria ler algo aqui para você muito interessante. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 23. Mateus, capítulo 23. Abram aí. Mateus, capítulo 23. Olha só o que a Bíblia, o que Jesus ele estava falando para os fariseus. Diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Olha o que ele disse. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. É exatamente isso. É dito na instituição, olha, não traia, e eles traem. Eles fazem sessão para libertar as pessoas dos vícios. E eles bebem. São viciados. Eles falam e não vivem. Eles estão assentados na cadeira de Moisés. Quer dizer, eles são os donos da verdade. Eles nunca estão errados.
Eles nunca reconhecem o erro, porque eles estão sentados na cadeira de Moisés. Eles se acham acima da verdade. E Cristo disse, olha, Cristo falou bem claro, eles falam, mas eles não fazem. Aí diz mais, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Não é isso que é praticado na instituição? Olha a carga que existe sobre os ombros dos obreiros. Olha a carga que existe sobre os ombros dos membros e dos pastores. Essa carga que é colocada sobre eles, os líderes da instituição não carregam. Os pastores sacrificam, eles sacrificam. Os membros sacrificam, os obreiros sacrificam, mas os líderes não sacrificam. Eles põem fardos pesados, mas nem com o dedo eles querem mover uma palha. Essa passagem é a história da Universal. Vamos continuar. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam as suas... Está ruim aqui de ler. Pois alargam as suas... e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. E não é isso que acontece? Chama o pastor pelo nome lá para você ver. O que acontece? Quando eles falam, é sim, Senhor. Diga não para você ver. Sim, Senhor. Eles não aceitam insubmissão. Eles não aceitam. Eles não aceitam. Agora, aqui no versículo 13, vamos ler isso aqui. Olha que maravilha. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Isso eu estou falando diretamente para vocês, líderes da Universal. É para você mesmo. Isso aqui é para você, seus hipócritas, seus fariseus. Vocês têm transformado a Universal, vocês transformaram a Universal em morada de demônios, em covil de salteadores. Isso aqui é para vocês. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixeis entrar os que querem, os que estão entrando. É isso aí. Vocês têm feito isso. É isso que vocês estão fazendo. Vamos continuar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Vocês têm feito isso. Vocês têm praticado isso através dessa prática do sacrifício. É exatamente isso que vocês têm feito. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque ordenais ao mar e à terra para fazer prosélitos, e uma vez feito, o tomais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. E vocês têm praticado isso. Quando vocês entram com uma arca dentro dos templos e estão se prostrando diante da arca, vocês estão fazendo o povo e vocês serem
2 vezes mais filhos do inferno. Vocês têm levado o povo à idolatria, seus hipócritas, fariseus, filhos do diabo, raça de víboras. Essa palavra aqui, Jesus falou diretamente para vocês. Fala mais. Ai de vós, guias cegos. Vocês estão guiando a multidão de cegos. E eles só irão seguir vocês enquanto eles estiverem cegos. Porque no dia que eles abrirem os olhos, eles abandonarão vocês. Fala aqui. Que dizeis? Quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo muro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário, que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Vocês praticam isso todos os dias. Porque o sacrifício dentro da instituição é mais importante do que qualquer outra coisa. É mais importante do que a santificação, do que o verdadeiro evangelho, é mais importante do que a oração, é mais importante do que tudo. Isso aqui vocês praticam, vocês vivem isso aqui. Ai de vós, diz mais, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Isso aqui é forte, hein? Não é isso que é praticado aí? Vocês não querem nem saber a vida que os membros estão levando. Vocês querem saber disso. É do dízimo do povo. Vocês têm praticado isso à risca. Mas vocês têm negligenciado as coisas mais importantes. As coisas mais importantes, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o interior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Não é isso? Vocês cuidam da aparência, mas por dentro vocês são aves de rapina. Vocês são podres. Vocês são urubus em cima da caça, em cima do povo da instituição. Vocês são aves de rapina. Vamos terminar aqui. Vai compartilhando o vídeo aí, tá bom? Diz aqui. Ai de vós, versículo 27.
escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. É isso mesmo. Vocês demonstram ser de Deus, têm uma fé enorme. Vocês demonstram e dizem que arrebentam. Vocês dizem que vão provocar a volta de Cristo. As pessoas olham assim e ficam enfeitiçados. Mas por dentro, vocês são semelhantes, iguais ao sepulcro caiado. Vocês são podres. Vocês estão mortos, espiritualmente falando. E fala mais. Assim também, vós interiormente pareceis justos aos homens. Não é verdade? Vocês enganam toda essa multidão porque eles acham que vocês são justos, que vocês são honrados, que vocês são exemplos de marido. O povo acha que vocês vivem bem com as esposas. O povo olha para vocês e vê e acham que vocês são exemplos. Não é isso? Assim também vós interiormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Se o povo pudesse ver o que realmente existe dentro de vocês, vocês seriam abandonados na hora. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vindo nós nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. E aqui vai, é muita coisa. É triste. Mas essa é a realidade. É triste. Mas essa é a realidade. A Universal, ela não é o que você acha que é, obreiro. Os líderes não são o que você acha que eles são, obreiro. Estes homens são homens maus, corruptos, não têm um pingo de compaixão. E quando usam de aparente compaixão, é para os seus interesses. É para os seus interesses. A Universal hoje é exatamente a prostituta do livro de Apocalipse. Ela tem embebedado, tem dado o vinho e tem embriagado as multidões que têm ido até ela. Ela hoje é a mãe das mentiras, porque o pai é Satanás. Ele é o pai da mentira. E a Universal tem sido a mãe. E você vê que por causa dela, outras universais só muda o nome da fachada, mas é a mesma Universal. Tem surgido com as mesmas práticas, com as mesmas heresias, e tem arrastado multidões também.
infelizmente, é a realidade. E não tem como a gente fugir dela. Mas Jesus, ele nos advertiu de tudo isso. E está na hora de dar um basta nisso. De dar um basta. E eu queria ler, para a gente encerrar o nosso vídeo aqui no livro de Apocalipse. Eu até fiz um vídeo e li isso aqui. Eu queria ler para você. Está aqui. Apocalipse 18. Diz assim: essa é universal. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Essa Babilônia aqui é a meretriz, é a prostituta. E a universal se encaixa nisso aqui. Espiritualmente vocês estão caídos. Espiritualmente vocês estão nas trevas. As obras que vocês praticam mostram isso. O fruto, pela árvore, a gente conhece através dos frutos. E os frutos de vocês são podres. O fruto da Universal, dos líderes da Universal, é traição, corrupção, orgia, vícios, mentira, engano. Estes são os seus frutos. Estes são os seus frutos. E diz mais: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Poderia até colocar aqui, né? Caiu, caiu a grande universal, e se tornou morada de demônios. Covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda. Eu estava explicando aqui no vídeo passado, essa prostituta, essa Babilônia, essa meretriz, que o apóstolo João teve a revelação de Deus, era exatamente o Império Romano naquela época, que se alimentava do sangue dos cristãos. E eu li para você aqui no domingo. É exatamente o que a Universal faz hoje. Ela está se alimentando do sangue do povo da instituição. O Bispo Macedo está se alimentando do seu sangue, obreiro. Do seu sangue, jovem. Os líderes dessa instituição são o que são, têm o que têm, por causa do sangue de vocês. Estão se alimentando com o sangue de vocês. Fala mais. Covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e desprezível. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. O que se pratica na instituição é uma prostituição. E bem claro, física, porque é uma imoralidade o que acontece aí por trás, e está aí todo mundo vendo. E tem muito mais que não foi revelado ainda. E espiritualmente é uma prostituição terrível o que acontece dentro da instituição. E vocês vão pagar por isso. Porque vocês têm levado essa multidão a praticar tudo isso. Diz mais: com ela se prostituíram os reis da terra,
também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Está vendo aí? Olha o que Deus está falando. Sai dela, povo meu. Sai dessa sinagoga de Satanás. Ela se transformou em morada de demônios. Ela tem bebido seu sangue. Tem matado a igreja espiritualmente falando. Infelizmente, pessoal, é isso o que tem acontecido. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas o Espírito Santo, nós não sabemos o que, porque nós não somos melhores do que ninguém. A retirada nossa, porque quem nos tirou do meio desse tremendal de lama, dessa imundície, dessa podridão, quem nos tirou foi o Espírito Santo. Porque também estávamos cegos, embriagados com o vinho dessa prostituta, que é a universal. Mas se o Espírito Santo nos libertou de tudo isso, ele tem um propósito. Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Tem um propósito. E nós temos que lutar pela igreja. Lutar pelas pessoas. Lutar pelo povo. Nós temos que mostrar a verdade. Existem pessoas que estão indo para o inferno. Existem pessoas dentro dessas instituições que estão condenadas. E a igreja, Jesus ele disse que nós somos a luz. Nós somos as suas testemunhas. Então, nós temos que levantar a nossa voz. Nós temos que fazer com que a nossa voz ela seja ouvida nos quatro cantos dessa terra. Para que de alguma forma a verdade ela seja revelada. Para que de alguma forma as pessoas despertem desse sono diabólico e elas percebam que esse não é o verdadeiro Evangelho de Cristo. É isso que devemos fazer. Vamos lutar pela igreja. Faça as suas orações pela igreja. Derrame as suas lágrimas pela igreja. E para encerrar esse vídeo, é inevitável os escândalos. E vão vir mais. E eu vou te confessar uma coisa aqui. Tem coisas que não dá nem para a gente falar, porque não tem como nem a gente provar. Tem coisas tão diabólicas, tem coisas terríveis, que a gente só vai falar no momento certo, na hora certa que é para falar. Tem coisas, você que já foi pastor, que já foi obreiro, que já foi membro dessa instituição, você já viu tanta coisa, mas tem coisas que nós nem falamos ainda,
Porque no momento não tem como falar. Porque para a gente falar, a gente tem que provar. Não pode ser simplesmente palavras. E todas as minhas denúncias eu tenho feito em cima da Bíblia. Porque a minha luta é toda espiritual. Nós já temos aí o Bispo Alfredo fazendo um trabalho excelente. Marcelo Roque, Profeta Nervoso, o Bispo Natan, que fizeram um benefício enorme. E eu não vou simplesmente ficar repetindo o que eles já estão postando, porque eles já estão fazendo. Então, os meus vídeos e as minhas denúncias, eu levo totalmente para o lado mais espiritual, que é o maior crime que eles estão cometendo. O enriquecimento ilícito é um crime enorme. Os escândalos que eles estão cometendo é um crime enorme. Mas o que eles estão fazendo com o Evangelho é algo sem precedentes. É tão sério, é tão grave, que Pedro falou para o Simão, o mágico, se arrependa. Quem sabe Deus te perdoe. Então é algo sério, gente. A gente tem que tratar isso com a maior seriedade possível. Porque nós estamos tratando da Igreja de Cristo. Existem pessoas dentro dessas instituições que realmente estão indo porque querem a sua salvação. Existem pessoas. Na sua grande maioria, elas estão ali para satisfazerem a elas mesmas. Porque muitas, sabendo de tudo isso, ainda permanecem lá. Você quer ver uma coisa? Não é segredo mais para os obreiros que tem o livro do mês na igreja. Não é mais segredo. Os obreiros sabem. Para o povo também não é mais segredo. A maioria já sabe disso. Que existe meta financeira dentro da instituição. E se mesmo assim eles sabendo e estão lá, então eles não estão enganados. Eles não estão enganados. Mas existem pessoas que estão ali para buscar a Deus, que querem a sua salvação. Existem pessoas ali de caráter. Existem pessoas ali que vivem uma vida reta com Deus, em termos de obediência. Não vivem uma vida em pecado, procura servir a Cristo, mas por outro lado está praticando essas coisas. Assim também existem pastores na instituição que têm lutado ou procurado ser fiel a Deus. Existem. Existe sim. Mas a grande maioria dos pastores, eles já sabem. Não tem como esconder. Não tem como. Não tem como esconder. E pode se preparar. Coisas piores